21 de março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma primeira semana de março excelente. Espero que tenha sido com muita luta, mas efetivamente com muita vitória e avanço. Como vocês viram no programa passado, nós estamos comemorando esse mês um ano do programa Minha Down é Up e também vamos comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down no dia 21 de março. Então eu estou continuando o programa passado com 3 sumidades, 3 maravilhosas, 3 amigas que estão aqui conosco. Então vocês já viram que está aqui a doutora Carla, que nos abrilhantou com o termo, né, da síndrome de Down, da trissomia 21, com a Sandra, que com a sua doce, o seu jeito doce de ser, passa para a gente tanta informação e assim deixa, você sabe, Sandra, você passa uma tranquilidade para a gente que você fala, vai dar certo. E vai, claro, vai. E a Marie, que hoje nós vamos começar o programa com a Marie, claro que elas vão falar oi para vocês e tudo mais, porque hoje nós vamos falar do momento assim que eu acho que é um divisor de águas para todas as famílias, que é o momento da notícia. Mas, primeiramente, muito obrigado por vocês continuarem aqui, para a gente estar fazendo esse programa que eu acho assim, sabe, 3 gols no Fantástico? É isso aqui que nós estamos tendo hoje. Obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente falar de um assunto tão importante que é o momento da notícia e poder ajudar a transformar esse momento que no mundo inteiro ele ainda é muito diferente do que a gente gostaria, não é só no Brasil, não. E a importância que tem esse momento, e a Marie é super assim, engajada nesse tema e com a elaboração da cartilha também, nossa, lá do Elo, que todo mundo pode baixar gratuitamente, principalmente no momento que nasce uma criança com trissomia 21. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite também. E eu acho que tem uma coisa muito legal de ser Elo, que é derrubar estigmas, ou derrubar esses mitos que não tem sentido de ser. Né? Então, quanto maior for esse movimento proativo, em desmistificar isso, acho que conte com ela, estaremos lá também. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Daniele, novamente, pelo acolhimento, porque acolhimento para a gente, para o Elo, é muito importante. Você já fez isso em primeiro lugar. Muito obrigada. Ria, a gente estava conversando lá fora e assim, quando eu comecei a pensar, na realidade eu ainda tenho esse sonho de fazer meu doutorado, né? Como vocês sabem, eu sou mestre em outra área totalmente diferente. A gente quer montar a associação, a gente quer fazer um atendimento em Guarulhos, a gente quer ajudar famílias de alguma forma que, com políticas públicas ou não conseguem essas informações. O programa é um pouquinho disso, a gente sabe que é nada perto de tudo que a gente possa ter. Mas quando nós começamos a conversar com as mães, desde o nosso primeiro evento, que nós reunimos 250 pessoas, até a última corrida que nós tínhamos lá no shopping 2.500 pessoas, a gente sabe que o momento da notícia ainda é aquele entrave, talvez aquela situação difícil de engolir. Muitas vezes porque o médico esperou o pai sair da sala para falar para a mãe, muitas vezes porque o médico, a criança nasceu, ele tirou a criança e chamou o pai num canto e a mãe ficou numa mesa de cirurgia sem saber o que estava acontecendo. Então é um momento muito delicado, né? A gente vê que as mães ainda sofrem muito com isso. E assim, eu não sei, e aí você pode falar pra gente, tem um momento certo, como dar notícia? Você acha que os profissionais da saúde estão preparados para essa notícia? O que você acha desse divisor de águas? Daniela, eu acho que assim, é difícil a gente pensar num momento ideal, mas a gente percebe o que é um momento ruim de dar essa notícia. Em primeiro lugar, dar essa notícia por quem não está preparado para dar. Eu acho que nem todos os profissionais da saúde estão preparados e eu acho que eles deveriam ter essa consciência, não estou preparado, e de repente passar para quem está, e aí a notícia pode ser dada de uma forma um pouco mais tranquila. Num momento em que, de preferência, a mãe não esteja sozinha, que ela possa estar acompanhada
do pai ou de algum familiar ou da pessoa mais próxima. Isso eu acho que já ajuda muito, porque o que a gente percebe é assim, o modo como a notícia é dada vai interferir sim no jeito com que você vai olhar dali para frente o seu bebê. Não que isso não possa ser mudado, mas o holofote é colocado ou para o bebê ou para a síndrome. Então, esse momento da notícia proporciona isso sim. Agora, é um momento difícil, onde muitos sentimentos que vêm são contraditórios, são ambivalentes, e a gente tem que acolher esse sentimento também. Ele é válido, eles são justos. Negar que eles existiram ou que eles existem também não faz bem. Então, primeiro a própria pessoa tem que acolher. Estou sentindo raiva, não queria ouvir isso, mas eu amo meu filho, eu não posso sentir raiva. Posso, por que não? Eu sinto como todo mundo pode sentir. Então, primeiro a própria pessoa tem que se acolher, a família tem que acolher, os profissionais têm que acolher, e você tem que reconhecer que você pode precisar de ajuda nesse momento. Ajuda familiar, em alguns casos, ajuda profissional. Por que não? Meninas, meninas. Olha, agora É o que somos, na Já verdade. fiquei íntima. Vocês acham que, assim, eu estava conversando com uma mãe, essa mãe, ela trabalha junto com o Anderson, e ela estava muito preocupada, ela falou assim que até ela ter coragem de me ligar, sabendo que eu sou mãe da Sofia, demorou 2 dias. Porque ela queria, os médicos não deram certeza, porque tem uma aparência, mas não deu no pré-natal e tudo mais. Então ela demorou 2 dias. Mas ela falou assim, olha, eu estou tão preocupada com o preconceito da sociedade, mas eu estou sendo preconceituosa. E eu falei para ela, imagina, você não está sendo preconceituosa. Você chorar é uma expectativa, Carla. Eu não sei o que você acha, mas você quando, estou grávida, você imagina tanta coisa para o teu filho? Você não vai imaginar uma trissomia 21. Então, eu vou dizer o seguinte, quando a gente engravida e tem um bebê na barriga, que por mais que a gente tenha ultrassons poderosíssimos, não é como você olhar a criança e segurar no colo, com trissomia ou sem trissomia. Quem disser que não teve medo, não está observando bem seus sentimentos, não é? O que vai acontecer com essa criança nesse mundo louco que a gente vive? Né? O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que desenvolver sentimentos de maternidade, né? O que vai acontecer com o meu casamento? É tudo, né? Mas em relação àquela criança, aí você já começa, eu quero ser a melhor mãe. Enfim, é tanto sentimento, é tanta autocobrança, é tanta coisa. Agora, quando nasce a criança com trissomia 21, você tem uma outra condição, que é a trissomia. Então, os medos aumentam, mas eu diria assim, não é nem o medo do preconceito externo, eu acho que é do preconceito em si. É os nossos medos de repente, não saber lidar com aquela situação, inclusive pela desinformação, inclusive pelo despreparo das pessoas e da equipe que vai receber essa mãe, que vai receber esse bebê. Eu acho que é muito por aí, pelo despreparo e pelo medo. O medo é natural. Quantas vezes, esquece a trissomia, quantas vezes eu não olhei para minha filha e falei assim, quero jogar na parede, né? Como é que faz? Vai, enfia de novo na barriga, porque tá difícil. É natural, a vida é assim. Então a gente tem que relaxar. Eu essa semana atendi junto com a Marie uma moça com 35 anos com trissomia 21. Então a moça com trissomia 21 contou pra gente o seguinte, que ela virou para a mãe e disse assim, mãe, como foi para você quando eu nasci? Olha que situação rica, olha que subjetividade, olha que interiorização dessa moça com trissomia 21. E ela disse assim, quando você nasceu, minha filha, eu recebi você e olha a sua volta. Você vê mais pessoas com trissomia ou menos pessoas? Eu falei, não, mamãe, eu vejo menos pessoas com trissomia 21. Pois é, eu também. Naquela época era menos ainda. Então eu fiquei meio sem saber o que fazer, com um pouco de medo. E aí ela virou assim, e hoje, mamãe, como é? Hoje você é a minha filha, não é? Então a trissomia eu nem vejo. Então eu acho que é isso, é a desinformação, é a falta de conhecimento
Então, a gente tem que relaxar. E preconceito por preconceito, gente, o ser humano é preconceituoso. Ou porque você usa óculos, ou porque você está com mais peso, ou porque você está com menos peso. Ou porque você tem essa cor, ou porque você é assim Exato. ou assado, ou porque você tem você é essa mulher opção e não é sexual homem. e não homem. Então, a gente tem mais aqui. Que bom que a Trissomia 21 e todo esse movimento que a Dani faz e que muitos outros grupos amorosos e fora da caixa fazem, da gente falar, gente, somos humanos, vamos parar com o preconceito e acolher as diferenças, porque ninguém é igual. Simples assim. Simples assim. Sandra, claro que a gente vai fazer um programa especial com a especialidade da Sandra, mas Sandra, chegando as mães lá e assim, ai, eu quero ser a melhor mãe do mundo, alguma coisa. Então, eu preciso de alguma forma que meu bebê seja, perfeito na... Como que você trata com as mães quando você vai falar de alimento, de nutrição, e sabendo que a mãe acabou de saber, ou muitas vezes está com o bebê ali, acabou de ter um momento da notícia. Ou na barriga ainda. Ou na barriga. Ou na né? barriga. Como que é Primeira isso? coisa, isso que tanto a Carla quanto a Marie colocou, desse acolhimento inicial, nem sempre ser no formato ideal, a gente já pode trazer um momento básico daí, a pega do peito para a amamentação. Que muitas vezes, por conta da hipotonia, a criança com a T21 vai ter uma maior dificuldade. E às vezes no hospital eles não têm um profissional mais direcionado, né, porque capacitado eles são, mas não tem um olhar para ajudar essa mãe, para ajudar esse bebê, para ajudar que consiga amamentar. E às vezes ali no hospital já entra numa fórmula sem nem mesmo ter, vamos tentar mais uma vez, vamos fazer de novo. Então, acho que esse já é o primeiro momento. E muitas vezes as mães já vêm com medo daí. Falam assim, nossa, eu nem consegui fazer com que o meu bebê, eu nem consegui amamentar direito, como é que eu vou dar comida para ele depois? Né? Tem isso também. Gente, eu acho que o programa hoje não está sendo para vocês, o programa é para mim. Porque assim, a Sofia não pegou meu peito. E assim, e é engraçado que a época... eu estava com um convênio maravilhoso, a Sofia nasceu num hospital maravilhoso e você via que os profissionais lá que estavam, claro que a Flávia que estava conosco, Flávia, eu te amo, muito obrigada por tudo, mas a Flávia ainda ia lá um pouco como amiga, em algumas, foi todos os dias em que a Sofia estava internada e a Sofia nasceu com 1,6 kg, então a Sofia ficou muito tempo lá. Mas a Sofia de forma alguma pegou no meu peito. Mas aí eles falaram, como ela nasceu com a traqueomalácia, ela não está conseguindo. Então logo eles mandaram uma Dr. Brown para a Sofia, para não ter a broncoaspiração e tudo mais, né? E, então esse programa hoje, gente, não está sendo para vocês não, acho que ele está sendo para mim. Mas voltando ao momento da notícia e a gente ter profissional, nós estamos falando de duas realidades diferentes, né? Vamos pensar em privilegiados que são o pessoal que está indo lá de quinta-feira e tudo mais, que são assim, pessoas abençoadas. Espero que vocês peguem isso com muito afinco, com muito amor, que isso é uma dádiva que vocês estão tendo. Mas assim, nós estamos falando de duas realidades, Marie. Nós estamos falando de uma realidade de uma UBS, que muitas vezes demoram muito tempo, até pessoas, as mães que nascem em hospitais emergenciais ou mesmo municipais, que não têm esse preparo, né? E muitas vezes, tá bom, deu aquela notícia daquela forma, né? Eu não esqueço da Ana Lúcia já esteve aqui no nosso programa, que falou que a enfermeira, nem foi o médico, o médico falou para ela passar para a mãe a notícia, e a enfermeira propositalmente esperou o marido sair. Então aquela mãe que teve aquele parto difícil, estava lá com o seu filho e para ela dar notícia para o pai. Então, a gente sabe que isso vai ser algo traumático. E mesmo se for intrauterino, a gente sabe que a criança percebe essas emoções, né? E assim, eu penso muito no dia que eu soube que a Sofia teria síndrome de Down, o que eu fiz, que eu acho que, não acho que foi aquelas coisas, mas todo dia, o que a mãe tratar isso com o filho é sem culpa, mas como fazer isso? Ou se ela também tivesse sentimento de culpa, como que rola isso? Como que a gente tenta trabalhar com isso? Daniele, parece que sentimento de culpa e mãe são palavras que andam mesmo... São sinônimos. São quase sinônimos, né? E isso para qualquer filho.
com trissomia 21, sem trissomia 21, a gente sempre acha que poderia ter feito mais um pouco, que ainda não está fazendo o suficiente, e aí é culpa o tempo inteiro. E eu acho que no momento da notícia, a culpa pode aparecer, a culpa porque eu tive meu bebê mais tarde, a culpa porque são os óvulos da mulher que envelheceram, então a culpa é minha, e aí a culpa vai acompanhando ao longo da vida. E, em primeiro lugar, ok, sinto culpa. Também não adianta eu preciso fazer de tudo para não sentir. Ok, sinto, mas eu sinto, além da culpa, mais o quê? Eu tenho vários sentimentos. Então, eu vou olhar para mim com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de tolerância. Vou validar esses sentimentos, eu repito isso porque eu acho isso muito importante. E o que eu vou fazer dali para frente? Então, eu recebi a notícia de uma forma ruim, e independente das duas realidades, ela pode acontecer tanto na UBS quanto no melhor hospital particular, isso não é privilégio da UBS, tá? O que a gente percebe é que, para algumas pessoas, receber essa notícia durante a gestação ajuda no processo, tenho aí alguns meses de preparação, de buscar informações, de se tranquilizar. Isso para algumas pessoas. Outras eu já ouvi depoimentos que acharam ótimo não saber durante a gestação, porque conseguiu curtir a gestação de uma forma mais tranquila, e aí a hora que o bebê nasceu, se tranquilizou, já se vinculou, porque ele estava ali concretamente. Então, isso também é individual, mas na maioria das vezes a gente percebe que durante a gestação, esse tempo de elaboração ajuda sim. Tá, eu queria voltar, nós estávamos conversando sobre esse assunto antes, e eu queria que a Carla também mencionasse, muitas vezes a mãe sente culpa, e isso a mãe tem uma boca enorme, né? Ela fala para todo mundo, sou culpada, eu me sinto culpada. E muitas vezes, pode até não falar, mas eu fico imaginando também a figura do pai, né? Ele pode falar, então a culpa é dela, porque o meu filho tem a trissomia 21. Então isso... E uma das coisas que a gente estava conversando, Carla, eu queria até que você falasse, é que a própria concepção e tudo mais, o que também, não estamos culpando, mas o que as características do pai podem trazer para uma pessoa com trissomia 21 adulta e tudo mais. Só para a gente, né? Porque senão o pai fala assim, ela é velha, então a culpa toda é dela, por isso que o meu filho não é normal ou não é perfeito, né? Isso é bom. Isso é bom. Olha, primeiro que quando a gente vai falar de pai, então, eu vou voltar a dizer que ninguém tem culpa de nada, né? Ninguém faz nada realmente por querer, porque é mal ou é do mal. Ninguém faz, né? E mesmo quando a gente faz alguma coisinha, a gente faz mesmo alguma coisinha por um ciúmes, por alguma coisa que a gente sabe que não está sendo muito bom, no fundo, a nossa intenção é uma coisa boa, apesar de a gente saber que está errando e errar. Então, culpa é um negócio que não leva a nada, né? Culpa, na questão da trissomia 21, só leva a superproteção. E quando eu superprotejo meu filho, eu estou limitando todas as possibilidades dele. Agora, é verdade, né? Nós, mulheres, erramos mais na divisão dos cromossomos do que os homens. É assim. A natureza é assim. Se a natureza é assim, foi concebido assim, isso não tem culpa, né? De novo, é o que é. E a gente sabe também, cada vez mais, da importância do patrimônio genético masculino, do pai, no desenvolvimento das doenças também do filho. Então, não somos só nós que temos essa participação. Então, o estilo de vida do pai, o álcool, a alimentação, a obesidade, o nível de estresse, os cuidados com a parte pelo todo, não é? Então, o estilo de vida, principalmente o sono, são coisas que vão interagir com a expressão dos genes, com o padrão de expressão dos genes e até mesmo na geração de mutações naqueles espermatozoides. E isso pode ser visto só na criança ou na pessoa, no filho, ao longo da vida. Então, a gente não identifica a trissomia, mas cada vez mais a gente sabe
que algumas doenças crônicas do adulto têm a ver com o estilo de vida dos seus pais, dos seus genitores. E aí não só o materno, mas também o paterno. Cada vez mais a gente tem essa consciência e essa comprovação. Isso é a tal da epigenética, que a gente sabe que passa de geração em geração e que o homem tem também a sua participação nisso. E se você me permitir, eu queria falar uma coisa do momento da notícia também, que a gente traz muito para mãe, e nós estamos fazendo não vou falar parceria, vou falar uma união, né, um elo, com um grupo de pais chamado Coração de Pai. E que são pais que são coordenados por uma equipe de pessoas do ponto de vista psicológico muito bem... Homens, todos homens, tá? Todos homens. Nós queríamos ser moscas. Exato. Não somos, mas nós não podemos entrar, porque é um grupo masculino. Olha, quero morrer. Mal que cuide do meu estresse nesse dia. E a Marie também. Mas, enfim, então são pais que falam da paternidade de uma pessoa com trissomia 21 e de como, naquele momento da notícia, em que a trissomia, o holofote é feito muito mais na trissomia do que no bebê, e a mãe assume para si também toda uma responsabilidade, sem querer, nós mulheres também tiramos este espaço masculino. E como existe uma pressão do homem ser o forte, não pode chorar, não pode sentir, não existe isso, a gente sabe. Então eu acho isso tão ruim, né? É ruim para eles, pra mas todos. Não podemos esquecer que nós mulheres é que criamos nossos filhos para serem fortes. Acho que é um absurdo isso. Então também esse movimento, eu aproveito para convidar os pais que quiserem discutir essa questão do sentimento, da sensibilidade, da fragilidade, não é? Coragem é o quê? A gente caminhar firme com o medo. O medo também, como é que é essa paternidade? Como é que é meu papel na sociedade, com a minha esposa? Como é que eu apoio ela e com o meu filho com trissomia e com o irmão, que de repente está ali agora diante de uma situação. Então, então, voltando, a tua pergunta foi como é que é o homem? O homem é isso, é importante quando eu quero ter um filho, eu tenho um filho, eu tenho um filho homem, né? Eu não tenho, mas por exemplo, eu tenho um filho homem. Então, esse filho um dia vai ser pai. Então, eu já vou criar meu filho com um estilo de vida saudável, eu como mãe, pela responsabilidade que eu tenho com os meus netos, com a saúde dos meus netos, né? Então, isso. Sandra, você estava falando que a pergunta era boa, e eu vou pedir para você complementar, mas assim, as coisas são muito veladas, né? Assim, e a própria forma, uma das coisas que eu também me preocupei muito com o Anderson, que assim, a forma dele, talvez até pela profissão e tudo mais, ele acho que se via na posição de falar, não, eu vou assumir tudo, eu sou um para-raio, eu vou... E, assim, muitas vezes a mãe não precisa do para-raio, mas, assim, o que a pessoa também está passando, né? Junto, né? Eu acho que é importante isso, e só para você também comentar, nossos eventos, que o último tinha 2.500 pessoas, mas, assim, a corrida até vai mais pais, mas geralmente é 5-1. 5 mulheres que acompanham as crianças ou as pessoas com trissomia 21 para um homem. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar... além da trissomia, eu acho que até um pouco antropológico, sociológico, porque a gente vive num país latino, né? Então já tem essa característica. A gente tem uma característica de um homem mais, num padrão mais machista. Não estou falando de todos, eu sei que tem uma leva nova aí que é muito legal, mas isso ainda persiste, né? E nós temos essa característica dentro das casas, das famílias, que muitas vezes eles ficam totalmente fora da rotina da criança, seja com T21 ou não. Muitas vezes a gente vê isso na alimentação, onde a mãe faz o possível e impossível para que a criança coma bem e ele está comendo um pedaço de pizza do lado. Infelizmente a gente vê isso acontecendo, né? Mas o que é interessante é olhar para isso agora, compreender que a gente está passando por um novo momento e que nós podemos começar a mudar essa história. Eu acho que isso é importante. Marie, já falaram ali, já vou arrancar meu pescoço que está terminando.
um favor para mim. Manda, assim, uma mensagem para os pais que receberam notícia. O que você diria? Em primeiro lugar, eu diria calma. Calma, tudo pode se ajeitar, o tempo vai deixar as coisas mais tranquilas, tá? Informação e carinho. O vínculo vai vir, o seu bebê vai te conquistar e você vai ver que ele é muito mais que a trissomia. Ele é o seu filho, filho dessa família. Meninas, eu acho que a gente vai ter que fazer um beijo coletivo. O próximo programa a gente também vai dar junto. Podem dar um beijo coletivo? Até mais. Pessoal, bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da trissomia 21. Um beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira da up de ser, em 21 de março você pode ver.